Olá, médicos veterinários! Sejam bem-vindos ao Momento Vet. Eu sou a professora Simone Bergamini, coordenadora da pós-etologia clínica veterinária, e hoje estarei aqui com o tema Casa Multicat e Dominância Canina. Eu e o professor Gonçalo da Graça Pereira, que é atualmente a presidente do College Europeu de Comportamento Animal e também professor da pós-etologia clínica veterinária. Falaremos de conceitos que muitas vezes são utilizados de forma errada e que podem causar problemas comportamentais, além de causar problemas na relação do tutor com o próprio animal. Hoje veremos como a utilização de conceitos errados podem atrapalhar a relação com o tutor e muitas vezes também causar problemas comportamentais. O que nós vamos ver hoje é como alguns conceitos muito utilizados na cultura popular pode realmente causar problemas de relação com o felino e também dificultarem muito a vida desse felino num ambiente doméstico. Um dos primeiros conceitos muito utilizados, que nós escutamos muito na crendice popular, é que gatos são interesseiros. Normalmente as pessoas que falam isso é porque não conhecem profundamente a etologia felina, ou seja, como aquele animal se comporta relativamente com a sua espécie. Isso significa que devemos avaliar a domesticação para entender a origem desse animal. Se pensamos num gato selvagem, no gato que é a origem do gato doméstico, e entendemos como ele vive, conseguimos entender vários dos comportamentos do nosso gato que vive normalmente em nossa casa. Por exemplo, o gato selvagem é um animal solitário, é um caçador, ou seja, ele necessita caçar para sobreviver. É um animal, com exceção do leão, que vive em grupo, ele é um animal que vive solitariamente. E esse gato, ele começou com o tempo a se aproximar das aldeias. Por quê? Com o tempo e a evolução da história do ser humano, o ser humano começou a estocar alimentos. Esses alimentos, esses grãos nos silos, fez com que ratos também se aproximassem. E o gato selvagem, aqueles que eram mais tolerantes com a presença do ser humano, começaram a ver uma boa oportunidade de ter comida de uma forma mais fácil. E uma certa quantidade, até abundante, que era a quantidade de ratos. Isso fez também com que o gato evoluísse, aceitasse mais facilmente a presença do ser humano e começasse a ser mais tolerante. Além disso, ele passou de um estado que era totalmente solitário até um estado social. Social entre aspas. Porque a diferença do cão, que é um animal social obrigatório, ou seja, o cão ele vive em matilha, é um animal que necessita colaborar com o grupo social dele. O gato, ele até aceita viver em sociedade, ou seja, ele aceita compartilhar o espaço dele com outros animais, como nós vimos no caso das aldeias. Mas para aceitar essa divisão, esse compartilhamento, ele necessita ter uma abundância de recursos, ou seja, uma abundância principalmente de alimentação, como no caso dos gatos selvagens, que essa abundância de ratos levou a essa modificação no comportamento e essa aceitação da presença de outros animais próximas às aldeias, próximos aos silos, onde haviam os alimentos estocados e uma grande presença de ratos. Então, o que foi dito? O rato selvagem começou a se aproximar das aldeias devido a uma grande presença de ratos. Isso
Isso fez com que ocorresse uma maior tolerância do gato à presença de outros indivíduos da mesma espécie também, além de tolerar um pouco mais o ser humano. Isso significa que os gatos selvagens que viviam de uma vida solitária começaram a formar grupos, mas esses grupos normalmente são formados pelas fêmeas, ou seja, a mãe que começa a ter filhotes, o filhote, principalmente a fêmea, a filha, ela permanece no grupo, já o macho, com 6 meses, 7 meses, ele vai viver a vida solitária dele. Ou vai procurar fêmeas em outros grupos, ou vai procurar de ter o próprio território. Mas as fêmeas, elas adquiriram uma certa tolerância. Então, até hoje nós vemos em lugares onde tem, por exemplo, em parques, onde existem esses grupos felinos, o que nós vemos normalmente são grupos matriarcais. Ou seja, é a mãe com as filhas, com as irmãs, e esses grupos se uniram, ou seja, essa família, esse grupo matriarcal, chega até o ponto delas cuidarem dos filhotes uma das outras. Isso também criou uma vantagem, que são esses grupos de indivíduos fêmeas, elas servem também para defender o próprio território da invasão tanto de outros grupos de fêmeas como de machos que pretendem entrar nesse território. Uma outra coisa que devemos entender em relação ao felino é a personalidade do felino. Teve um estudo muito interessante feito em 2017, onde foram avaliados vários felinos e eles chegaram à conclusão que existem praticamente 6 personalidades felinas. 6 dimensões de personalidade. Isso também é muito importante quando nós temos uma casa multicat com vários gatos que queremos generalizar. Ah, o Bob é assim, a Mel não é, como se fosse um melhor do que o outro. Mas não, existem as personalidades. E isso deve ser muito bem entendido e avaliado para quando pretendemos unir, por exemplo, adotar um gato novo também. Então existem os gatos ativos, que são considerados aqueles gatos energéticos, brincalhões, ou seja, a pessoa chega, o gato já se apresenta, se esfrega. Existem os nervosos, que são aqueles tímidos, que tentam evitar o contato. São os apreensivos, cautelosos. Outra personalidade são os gatos amáveis. São aqueles que estão sempre atrás, querem sempre um carinho, estão se esfregando, são pacíficos. E existem também o gato dominante. Dominante aqui é no sentido que fosse, por exemplo, o gato mais selvagem, né? O gato amável é o gato Nutella e o gato dominante é o gato raiz, ou seja, aquele gato que ele quer o território dele, que ele, se vive em um ambiente de casas, por exemplo, ele sai da casa dele, vai brigar com um gato do outro vizinho, porque para ele é aquele território, ou seja, aquele gato que toca o terror em todo o território. Território não só dele, mas, por exemplo, em um quarteirão de casas. Existem os gatos exigentes, né? Que é aquele que quer atenção o tempo inteiro do proprietário. São mais persistentes, carentes, perseverantes. E uma outra característica que identificaram são os gatos desajeitados. Tolos, é aquele gato realmente enrolado, né? Que normalmente tem vídeos que você vê na internet, são aqueles que fazem rir, são aqueles mais bobões, mais desajeitados mesmo. Então isso também, para quem tem vários gatos em casa, é importante entender que apesar de serem animais da mesma espécie, cada um vai ter a sua própria característica, a sua própria personalidade. Então, agora entenda o que você deve considerar antes de adotar o seu último gato. Eu botei último até sublinhado porque gateiro que é gateiro
O último é sempre assim, o último por 5 meses, né? Porque daqui a 6 meses já chega o último. E vai. Eu faço várias consultas comportamentais e vejo casas com 7 gatos, 10 gatos. Então, esse último a gente, na realidade, nunca sabe como será o último. Porém, algumas considerações devem ser feitas antes de pensar em adotar um outro gato, independente do número de gatos que você já tem em casa. A primeira é o número de animais. É óbvio que uma casa que já pequena, com 60 metros, que já tem 7 gatos, é hora que perceber que não tem mais como vou colocar um outro gato. E nós vamos ver também por quê. A importância de ter um número grande de recursos para esses animais. Então, o número de animais é um fator limitante, que varia também de acordo com o tamanho da casa e também com a característica dos outros animais. Sociabilização. Existe um período que nós chamamos de período de sociabilização, que normalmente no gatinho vai com 7 semanas, que é até 9 semanas, que é um período onde ele tem facilidade de aprendizagem. Então, se durante esse período, esse gatinho, por exemplo, é um gatinho selvagem, que foi achado na rua com 4 meses, você não sabe o histórico, ele tem medo de tudo, tem medo de pessoas, tem medo de animais, tem medo de gatos, esse gatinho ele vai ter muita dificuldade de se relacionar com outros animais e também com o ser humano. Então você pega um gatinho desse e vai colocar em uma casa com vários gatos, para ele vai ser muito difícil e pode facilitar ao desenvolvimento de problemas comportamentais, até, por exemplo, a agressividade. Porque pode ser que ele não consiga aceitar esses outros animais, porque ele simplesmente não foi acostumado, não foi sociabilizado com outras espécies ou até mesmo com a própria espécie. Idade. Gatinhos jovens é mais fácil de você conseguir sociabilizar, de você conseguir introduzir em uma casa. Então, por exemplo, se a pessoa não tem gato, o ideal é pegar um filhote ou até 2 filhotes, que já são filhotes, é mais fácil você conseguir criar uma relação entre eles. Uma coisa importante também, se você for pensar em pegar 2 filhotes, é pegar, por exemplo, 2 filhotes do mesmo sexo. 2 filhotes machos ou 2 filhotes que sejam fêmeas. Porque os machos eles têm uma brincadeira mais agressiva e isso pode incomodar as fêmeas, levando depois a certos problemas. Então, o ideal são sempre animais do mesmo sexo, filhotes. Parentesco, gatos da mesma ninhada têm muito mais tendência a se dar bem, mas se não for da mesma ninhada, como eu já falei, a importância da idade e de preferência do mesmo sexo, né? Em relação à idade também, temos que pensar no gato residente, é aquele que já está em casa. Então, se você tem um animal idoso, ou que você tem também um animal que não foi sociabilizado, tá? Já numa certa idade, não conhece outro gato, não gosta, ou já tem problema de artrose, sempre viveu sozinho, então não é uma boa ideia você levar um filhote para casa, porque o estresse para esse animal residente vai ser muito alto. Ou seja, ele vai ter um filhote que ele não está acostumado, que ele não de uma espécie que, apesar de ser da mesma, ele não foi sociabilizado com outros gatos, ou mesmo que tenha sido, se ele tiver um problema de saúde, por exemplo, artrose, insuficiência renal, e ele não ter tanta disposição para brincar, um filhote vai chegar cheio de energia, vai ficar pulando, vai querer morder. Então, todo esse estresse para o gato residente é muito forte. Tá? Isso pode até levar a problemas orgânicos, desenvolver alguns problemas nesse gato idoso ou até piorar os problemas que de repente ele já tenha. E animais doentes, como eu falei, né, não somente um animal idoso, mas se você tem um animal jovem que tem algum problema de saúde e que limite, né, então tem que ser considerado também. Como esse animal que vive, de repente vive bem, na sua limitação dentro de casa, às vezes até animal cego, né? E você vai botar um filhote,
então tem que ser considerado. Algumas vezes eu realmente oriento a não trazer um animal para casa, porque isso pode causar um desconforto muito grande no animal que já vive naquela residência. Outra coisa que escutamos muito é que gatos são independentes e não se apegam ao proprietário. Isso é uma lenda também. Tem um trabalho muito interessante que eu trouxe. Foi feito com 277 clientes, onde eles queriam avaliar a frequência e a duração das interações diárias do proprietário com aqueles gatos através de brincadeiras, a utilização de brinquedos, e relacionar isso com a prevalência de 6 problemas comportamentais diferentes, onde eles avaliaram agressão ao proprietário, agressão aos visitantes, periúria, defecação inapropriada e agressão contra os gatos de casa e agressão contra os gatos de fora. Então eles chegaram à conclusão que desses 277 clientes, os brinquedos mais utilizados foram ratinhos de pelúcia, 64%, brinquedos com catnip, 62%, e bolas com sininhos, aquelas bolinhas que fazem barulho. 62% dos proprietários tinham esses tipos de brinquedos. E o que eles encontraram na conclusão? Que os 2 problemas comportamentais mais relatados foram agressão aos proprietários, 36%, e periúria, 24%. As fêmeas foram 50% menos propensas a ter um ou mais problemas comportamentais. Porém, independente disso, o número de fêmeas e machos avaliados foi o mesmo. E os proprietários que relataram brincar 5 minutos ou mais disseram ter menos problemas comportamentais do que aqueles que brincavam 1 minuto. Então, isso demonstra também que a brincadeira com o próprio animal, com o gatinho, é uma forma de enriquecimento ambiental para aquele felino, é uma forma de melhorar a relação com o tutor, tá? Além disso, diminui a quantidade de problemas comportamentais relatados. Aqui você vê de 1 minuto para 5 minutos de brincadeira diária. Ou seja, não basta pegar o brinquedinho e jogar e deixar para o animal. É muito importante essa interação para o felino viver bem. Esse aqui são 2 brinquedos, esse é meu gato, e que você pode utilizar não somente como forma de brincadeira mesmo, do proprietário junto com o gato, ou como forma de enriquecimento ambiental. Essa é uma bola onde você pode botar um pouco de comida e deixar que ele passe o tempo lá tentando se alimentar. Isso é uma forma do animal ter também o que fazer durante o dia, que não seja simplesmente colocar a comida no pote e terminar, deixar ele lá comer o dia inteiro, sem ter o que fazer durante o dia. Esse outro brinquedinho é uma caixa que ele gostava tanto que destruiu, mas que eu pegava, botava comida, você pode botar um brinquedo também, e ele passava o tempo dele lá brincando, se distraindo, tendo uma atividade diária. Existem outras formas de brinquedo, alguns você pode pendurar, tá? Esse aqui é o tipo de brincadeira solitária, porque o gato tem à disposição um brinquedo e brinca quando ele estiver interessado, e tem aquele tipo de brincadeira que nós podemos fazer juntos com o próprio animal. Aquele em formato de pizza, você pode, é um brinquedo que você trabalha junto com ele, você coloca comida, coloca bolinha e vai passando o tempo com aquele animal. Pode ser feito também com um pedaço de papelão que a pessoa mesmo corta e monta o brinquedo. Essa aqui é uma brincadeira que você faz junto com que o proprietário faz junto com o animal e que você passa alguns minutos de interação. Em ambas essas brincadeiras, vocês podem observar que ele realiza
na realidade, movimentos de caça. Isso para um filhote, esse animal é um filhote, é muito importante, porque a brincadeira para o gato é um momento também onde ele pode aperfeiçoar as técnicas predatórias dele, porque o gato é um animal caçador. Então a brincadeira para ele, além de ser diversão, tem também essa função de treinar mais essas técnicas. Ou seja, o primeiro, ele como se estivesse pegando um passarinho durante o voo. O segundo é uma técnica como se ele estivesse caçando um ratinho. Ele pula, enrola, cai. Então são todas técnicas utilizadas durante o comportamento predatório desse animal. E é muito importante ter consciência disso, porque uma coisa muito errada que proprietários fazem é utilizar mãos e pés como objetos de brincadeira. E o que ocorre? Quando você está fazendo assim para o gatinho, usando a mãozinha ou o pezinho mexendo, você vai estar estimulando o comportamento de caça, o comportamento predatório, você vai estar direcionando o comportamento daquele animal para a sua mão ou para o seu pé. Isso é um problema grave, porque você vai estar ensinando ele a caçar a sua mão, o seu pé. É muito bonitinho quando o gato tem meio quilo, mas o animal que vai crescer, vai chegar a 5, 6, até 8 quilos, e você vai ter treinado esse gato para caçar a sua mão e o seu pé. Então, isso no futuro pode levar a problemas sérios de agressividade contra pessoas, contra tutores ou contra membros da família. Então, existem também brinquedos como essas varinhas que existem no mercado, que você pode usar para estimular o comportamento de predação, mas ao mesmo tempo você afasta da sua mão. Então você mantém uma certa distância e pode brincar tranquilamente com esse animal. Isso é uma coisa muito importante que deve ser evitado. Nunca use mão e pé para brincar com o próprio animal. Uma outra coisa que escutamos com frequência é gatos não gostam de carinho. Isso parte da observação do ser humano, que avalia o comportamento do felino como se fosse o próprio comportamento. Então a noção de carinho, de demonstração de carinho que o ser humano está acostumado é abraçar, beijar e fazer um cafunézinho, tocar a pessoa, tocar o animal. E o gato, ele é muito mais sensível, ele é muito mais, pode-se dizer, delicado na demonstração dessa forma de afeto. O animal, o gato, demonstra de uma outra forma e é importante entender essa forma, que o proprietário entenda, porque muitas vezes eu vejo clientes tristes, meu gato não gosta de mim. Eu falei, mas por que ele não gosta de você? Ele não gosta de carinho. Quando você começa a entender, quando você começa a explicar a forma como o gato demonstra o carinho dele, as pessoas ficam até felizes. E uma dessas formas é o allogrooming, tá? Normalmente o allogrooming é feito entre felinos, tá? E esse allogrooming, ele normalmente é entre irmãos. Ou seja, um gato começa a lamber o outro. Outra forma de demonstrar é dormir junto. Tá? Isso pode ser com cães, com ser humano. Agora, dormir junto normalmente é dormir um pouquinho mais próximo. Aqui nessa foto, nós podemos observar alguns grupos, tá? Vocês observem que aqui esses animais estão dormindo próximos. Esse aqui já está mais afastado. Ou seja, você pode observar um grupo aqui, outro grupo ali. Isso que nós estamos falando em dormir juntos, o allogrooming, isso é o que nós chamamos também de comportamento social do gato. É uma forma de você avaliar se aquele animal possui uma relação ou não, tanto com o ser humano quanto com os outros animais da casa. Os outros animais da casa podem ser próprios gatos ou cães também. O allogrooming é o animal que ele passa se esfregando, ele se esfrega na perna, no ser humano, normalmente também na região da face, pode realizar esse comportamento com outras espécies e é um comportamento que
tem a função praticamente de depositar feromônios. Feromônios são substâncias químicas utilizadas pelo felino, são substâncias que nós não percebemos, é um mundo químico de comunicação do felino, não só do felino, mas nesse caso específico são feromônios felinos, e que ele utiliza, no caso do Alorubem, para marcar as pessoas que fazem parte do grupo social dele. Então, se ele marcou você, se ele marcou outro animal, se ele está se esfregando, eu falo como se ele estivesse deixando um cheirinho do grupo. É um cheirinho que só ele identifica, mas que ele mantém sob controle aquele ambiente, aquelas pessoas, tipo, tudo bem, você faz parte dessa casa, desse grupo. Então é uma forma também de você perceber que o gato reconhece você e que tem uma certa relação com você. Eu trouxe aqui dois comportamentos. O primeiro é o piscar lentamente. O gato ele vai fechando lentamente a pálpebra e é conhecido como o beijinho do gato. Eu trouxe esse comportamento, é um comportamento que é estudado. Algumas pessoas, alguns pesquisadores acham que você também pode se comunicar com um gato assim. Não está nada provado você ficar piscando lentamente, mas evita de fazer isso em público, que vão achar que você é louco. E o que eu trouxe, que na realidade, e me preocupa, é porque é conhecido como beijinho do gato. Então, se você falar que é o comportamento beijinho do gato, vai dar a impressão que o gato está dando beijo para você, então que ele está querendo ser beijado também. E isso não é a realidade. Não significa que ele está pedindo para ganhar um beijinho, já que ele está dando esse beijinho. Na realidade, isso é um comportamento onde ele se sente tranquilo na sua presença e é um comportamento que nós dizemos que é para diminuir a distância. Ou seja, você pode se aproximar que eu estou de boa, mas não venha me beijar e não venha me agarrar. Pode ser que seja um animal que tolere. Agora, pode ser também que ele não tolere. Então, é bom respeitar e bom entender esse comportamento. Porque falando simplesmente beijinho do gato, vai todo mundo agarrar o gato e tentar beijar o gato e pode sair arranhado ou mordido até. E o outro comportamento também é de deitar de barriga para cima, né? O gato chega perto de você, se joga no chão e fica de barriguinha para cima. Esse é um outro comportamento também que eu chamo para diminuir a distância, ou seja, se é um gato que está perto de você de barriguinha para cima, é sinal que ele confia em você, que ele está tranquilo, porque lembrem que ele é um caçador, mas ele é uma presa também. Então ele nunca ficaria de barriga para cima em um ambiente estressante ou perto de pessoas que ele tem medo, ou pelo menos não confie. Mas tem uma diferença muito grande em ficar relaxado próximo a você e querer receber um carinho na barriga. Isso é muito comum também. O gato se coloca nessa posição novamente para diminuir a distância, para ficar de boas. E o que acontece? As pessoas colocam a mão, resolvem fazer um carinho na barriga do gato. Tá? Então isso tem que ser explicado, porque daqui pode partir uma agressão. E eu escuto muitas pessoas falando, meu gato é maluco, ele vem pedir carinho, fica de barriga para cima. Na hora que eu faço o carinho, sai com o gato agarrado no meio do meu braço. Na realidade, ele não está pedindo um carinho ali. Na realidade, ele só está dizendo que ele se sente bem do seu lado. Até porque existem algumas regiões onde o gato prefere receber carinho. Um gato que você conheça, né? Então tem, normalmente, em cima da cabeça, na lateral, você pode fazer o carinho na lateral, aqui por baixo. As áreas proibidas, a principal é na barriguinha, nas patinhas também você tem que evitar. E aqui nessa região lombar também, eles gostam de serem acariciados. Outra característica que as pessoas falam muito, o gato é um animal territorial. Sim, porque o território do gato é a segurança dele.
Lembrem, como eu falei anteriormente, o gato é um caçador, mas é uma presa. Então, já que ele corre o risco de ser pego por algum outro animal, ele tem que manter o controle desse território para se sentir seguro. Então, ele utiliza, para controlar esse território, algumas marcações, que vamos ver mais na frente. E, além disso, ele também utiliza uma divisão desse território. O território do gato, assim como a nossa casa, existem certas divisões. Por exemplo, o gato tem uma área, o gato que vive em vida livre, ele tem uma área de eliminação, ele tem regiões onde ele utiliza para brincar, áreas onde ele utiliza para caçar, uma área de repouso, que a gente chama do coração do território dele, porque a área de repouso deve ser a área mais segura para ele, porque é o momento onde ele vai estar mais vulnerável para ser caçado. Então, a área de repouso é o coração, a área de caça, e entre essas áreas existem áreas de passagens, que são áreas que serão marcadas. Esse aqui foi um estudo onde eles demonstraram, observem a cor, um azul mais escuro, um azul mais claro e um azul médio. Então, eles avaliaram 3 gatos de casas diferentes e o território que eles saíam, por onde eles circulavam. Observem que alguns territórios se cruzam, se intercalam. E o gato, normalmente, quando ele vive um ambiente livre, de vida livre, eles aprendem mais ou menos o horário do outro e fazem de tudo para evitar sair no mesmo horário. Ou seja, eu saio às 9, você sai às 10, eu saio às 11. Então, assim, não tem o risco de cruzar com outro gato e de levar uma agressividade, por exemplo. Tá? O gato é um animal que, na maior parte das vezes, ele vai preferir evitar o conflito, porém, se não for possível, ele pode partir para uma agressividade. Como eu falei das marcações antes, algumas marcações utilizadas são a feromonal, assim como ele se esfrega nas pessoas para deixar aquela marcação do cheirinho de grupo, ele vai fazer também essas marcações em objetos. É um outro tipo de feromônio e observem nesse caso, isso são marcações feitas em uma residência. Esse aqui é o pé de uma mesa e podem observar que aqui no centro a área é um pouquinho mais clara. Um verde já ficou um pouquinho mais claro. Isso porque o gato, de tanto passar, se esfregar, levou uma modificação da cor. Observem essa quina aqui, essa mancha preta na quina da parede. Isso aqui é uma cadeira, essa ponta preta aqui também. Isso também são marcações feromonais. É o gato que vai se esfregando. Então, ele vai marcando determinadas partes do ambiente para deixar aquela marcação, que são feromônios, e dar a sensação de segurança para ele naquele ambiente. Tá? Importante entender isso, porque tem vários proprietários que acham que está sujo e vai limpar. O que acontece? O proprietário vai, esfrega bem, tiram aquelas marcações. Mas para o animal é importante, porque ele precisa daquela marcação no ambiente para se sentir seguro. Então ele vai marcar novamente. Aí o proprietário limpa, ele marca, limpa, marca. Isso pode levar a um estresse muito grande para o animal, um problema de ansiedade e fazer com que esse animal desenvolva problemas comportamentais. A outro tipo de marcação é também a que a gente chama de arranhadura, né? E é muito comum, é necessário para o gato e ela tem a função, principalmente, de deixar uma marcação visual, ou seja, esse aqui é meu ambiente, porque se vem um outro gato, ele vê aquela marcação, por exemplo, no ambiente aberto na árvore, e também depositar feromônios. Assim como a marcação, quando o animal se esfrega,
a marcação através da arranhadura também provoca a liberação de feromônios, que vai fazer com que o outro gato perceba que naquele ambiente possui um outro indivíduo. E isso é importante entender porque quando levamos um gato para dentro de casa, mais ainda quando levamos vários gatos para dentro de casa, temos que ter noção que esses animais necessitam desses recursos para viver. Então não é somente pegar o animal, colocar dentro de casa, dar água e comida. Temos que entender quais são as necessidades comportamentais desses animais e colocá-las disponíveis, porque esses animais vivendo em um ambiente fechado, sem os recursos necessários, podem desenvolver problemas comportamentais. Entre os recursos necessários, as vasilhas de água, comida, arranhadores e caixas sanitárias. Uma outra coisa importante, não é somente colocar os recursos, é a distribuição desses recursos. Não devemos colocar em uma casa multicat os recursos sempre no mesmo ambiente. O ideal é sempre pegar esses recursos e distribuir em ambientes separados, para que os gatos tenham opções diferentes. Por exemplo, se existem gatos que não se dão bem e existe uma caixa sanitária em um banheiro e tem aquele gato lá usando, o segundo gato pode andar e no outro banheiro e utilizar a caixa sanitária. Não precisa aguardar o primeiro terminar e não precisa entrar em conflito com ele para utilizar determinado recurso, porque esses recursos estão distribuídos pela casa. Ou seja, como eu disse, os gatos preferem sempre que possível evitarem o conflito. Existe uma regra que o ideal desses recursos principalmente de caixas sanitárias, vasilhas de comida e de água, é que seja o número de gatos mais um. Ou seja, numa casa com 4 gatos, deveriam ter 5 recursos de cada um naquela casa e distribuídos em ambientes separados. Isso é muito útil, mas o que acontece é que muitas vezes existem casas com uma quantidade de gatos muito grande. Então, o que deve ser feito nessas casas, primeiro é a conscientização que de repente o número de gatos já está começando a ficar um pouco exagerado. E segundo, é identificar os grupos sociais daquela casa. Por exemplo, 5 gatos, pode ser que existam 2 gatos que se deem bem e os outros 3 também se deem bem. Ou seja, naquela casa pode ser que existam 2 grupos sociais. Então, você pode, dependendo do que você encontrar em relação ao grupo social, separar, dividir esses recursos. Não precisa ser uma divisão, uma quantidade tão grande de recursos assim, mas você divide de uma forma melhor. Mas é importante ter a noção desses grupos sociais, desses indivíduos. Se dão bem, não se dão bem? Como é que você vai identificar isso? Através dos comportamentos sociais que eu falei anteriormente. O alorubem, o alogrumem, dormir junto. Tem gatos que comem juntos. Quando eu digo comer juntos, não é porque eles têm uma vasilha só e são obrigados a comer. Não, são aqueles gatos que estão sempre juntos, fazem tudo juntos e às vezes na hora de comer também eles querem comer juntos. Esses são alguns tipos de arranhadores que existem no mercado que podem ser utilizados. Importante é a localização desses arranhadores, tá? O arranhador, principalmente, deve ser colocado na sala. Por que na sala? Bem, se você parar para pensar, na sala é onde entram as pessoas, então, as visitas, então ele precisa deixar uma marcação para dizer aqui eu estou morando, aqui mora um gato. Então, normalmente, um arranhador é colocado na sala. Existem várias formas, aí depende de cada gato, como ele prefere. Esses que são fixados devem ser fixados bem, porque se o gato começa a arranhar e aquilo vem em cima dele, ele pode não querer usar mais. Existem também a necessidade da caixa sanitária e da areia sanitária. Existem vários modelos de caixa e de areia,
que podem ser utilizados, podem ser caixas abertas, caixas fechadas. O que deve ser considerado é o tamanho da caixa de areia, que deve ser o tamanho do gato, 1,5 gato mais ou menos. Caixa muito pequena, tem gato, eu já vi gato que entra, fica com a pata, metade do corpo para fora, para conseguir utilizar a caixa sanitária. Então isso deve ser evitado, porque ele pode, depois da primeira, segunda, terceira vez, não querer mais usar aquela caixa e preferir eliminar em outro lugar. Caixa pode ser fechada também. Tem gatos que gostam de caixa fechada, os gatos que podem ser um pouco inseguros, e tem alguns que não utilizam a caixa fechada se tiver a porta. Então, nesses casos, você pode pedir para retirar a porta e o animal começa a utilizá-la normalmente. A importância da divisão nesses recursos. Aqui era uma casa que só tinha essas duas caixas, ou seja, uma do lado da outra. Então, nesse caso, eu tive que pedir para colocar uma outra caixa, eram somente 2 gatas e um outro ambiente. A limpeza da caixa também é muito importante. Então, o ideal é realizá-la uma vez por dia, tirar pelo menos até 2 vezes as fezes, dependendo da quantidade de gatos. Fezes, urina, jogar fora, e pelo menos a cada 10 dias você fazer uma limpeza, entre 1 semana e 10 dias, fazer uma limpeza geral, trocar areia, limpar a caixa, e é importante, com sabão neutro. Nada de usar produto com cheiro forte. A própria areia deve ser sem perfume, porque a areia perfumada incomoda muito o felino que está com o nariz diretamente, com o focinho diretamente no chão. Outra coisa que tem pessoas que utilizam, e eu já vi aqui no Brasil, é farinha de mandioca, farinha de trigo, porque dizem que tira um pouco o odor. E já conversando com colegas que trabalham em clínica de felinos, tem tido muito caso de aumento da asma felina pela utilização desse material na areia sanitária. Uma outra coisa importante é avaliar também a areia. Tem areia que você coloca e levanta muita poeira. Então, mais uma vez, por causa do problema respiratório, essas areias devem ser evitadas. Tem as areias, que normalmente elas formam os torrões e que funcionam muito bem. Tem aquelas que são biodegradáveis e podem ser jogadas, eliminadas até no vaso sanitário. Outros recursos que devem ser distribuídos pela casa é a fonte de água. Podem ser utilizadas fontes, podem ser utilizadas vasilhas. Essa aqui é uma para evitar o contato das vibrisas do bigodinho do gato. O que não deve ser feito e vende muito no mercado é esse aqui. Ou seja, são vasilhas que são utilizadas para água e para comida. Por que não devem ser feitas? Porque gato não gosta de comer e beber no mesmo momento. Então, até as vasilhas devem ser colocadas separadamente. Às vezes ocorre que a casa é pequena. Então, o que você vai fazer? Não tem como distribuir todos os recursos, mas quando eu falo separadamente, se a casa for pequena, pode-se colocar, por exemplo, a comida, de preferência, em um ambiente mais alto, em cima de uma mesa, e a vasilha de água no chão. É uma alternativa. Até porque o ideal realmente é você colocar a comida em cima de uma mesa, de uma estante, até para forçar o gato a fazer um pouco de exercício, a saltar, a procurar colocar em ambientes separados. É uma forma de enriquecer o ambiente e fazer com que o animal tenha uma atividade. Água, tem pessoas que utilizam torneiras. Eu não recomendo, porque essas torneiras vão acostumar o animal a beber água somente quando o proprietário estiver em casa. Ou seja, o gato já não é um animal que bebe muita água, tem tendência a ter problema urinário. E o que acontece? Ficar o dia inteiro em casa sem beber água, esperando o proprietário, pode agravar esse tipo de problema. Então, nesse caso, não acostume o animal a beber água na torneira, e sim ofereça uma fonte de água ou ofereça um pote de água largo, bem grande, onde ele possa beber água com frequência.
ambiente também precisa ser seguro para esse animal. Então, existem vários gatos, a maioria dos gatos no Rio de Janeiro, eu acredito em São Paulo e nas grandes cidades, vivem em apartamentos, vivem em ambiente fechado. Nunca esquecer, então, de colocar telas de proteção, para que esses animais possam ficar tranquilamente na janela, observando, que é uma forma de enriquecer o ambiente também, observando o que acontece fora de casa, um passarinho que passa, pessoas que caminham na rua, mas sempre seguros. Ou eles podem ficar na varanda, ou eles podem ficar nas janelas de casa. Prestar atenção nessas telas, tá? Elas devem ser controladas periodicamente, porque elas envelhecem também, ou pode ocorrer um animal muito pequeno conseguir passar. Então, controlar periodicamente. Essa aqui furou. Correu no Rio de Janeiro e o gato chegou até a cair da janela. Então, quando eu falo em segurança, a cada 2, 3 anos, controlar essas telas. Nunca adotar um animal sem tela de proteção, se morar em apartamento. E quando a gente fala seguro, seguro significa também que o animal possa se sentir seguro dentro da própria casa. Para isso é necessário que ele tenha um refúgio dentro de casa. Muitas vezes chegam pessoas, visitas, que esse animal não quer ter contato, ou simplesmente ele quer evitar o contato com outros gatos que convivem naquela casa. Então é importante que esse animal tenha um ambiente, um lugar onde ele possa se esconder. Ou seja, prateleiras onde ele possa, existem essas mais bonitas, onde ele possa ficar tipo uma toca mesmo, um refúgio de proteção. Tem trabalhos mostrando já que simplesmente você pegar uma caixa de papelão e colocar em um canto onde ele possa se esconder, isso já serve para baixar o estresse desse animal e o cortisol. Então é importante que ele tenha esconderijos dentro de casa. Não precisa ser nada complicado. Muitas vezes você pode colocar simplesmente uma prateleira onde ele possa subir e ir para cima de um armário, em um quarto, por exemplo, coloca uma caixa lá, então é um lugar que ele vai poder se esconder. Aqui eu coloquei como refúgio, uma caixa de transporte, ou seja, uma caixa de transporte pode ser utilizada como um ambiente de repouso ou um refúgio, um esconderijo para ele também, se for colocado, por exemplo, em um quarto escondido. Então, o ideal é começar a acostumar desde filhote o animal com caixas de transporte e que essa caixa de transporte faça parte da decoração natural daquela casa, que ele acostume a usar aquela caixa de transporte não para ir no veterinário, mas como uma zona de repouso, porque quando precisar ir no veterinário, ele já está acostumado a ficar lá dentro, coisa que não ocorre normalmente. As pessoas pegam as caixas de transporte, deixam guardadas dentro do armário e quando vai para o veterinário lembra da caixa de transporte e coloca o gato lá dentro. Na segunda vez ou na terceira, ele já vai associar aquela caixa de transporte ao veterinário, então ele não vai querer mais entrar. Porém, se ele já está acostumado a ficar, a dormir lá dentro, a repousar na caixa de transporte, a viagem para o veterinário vai ser muito menos estressante, porque não vai ter o estresse da caixa de transporte somado ao estresse do veterinário. Então ele já vai chegar um pouco mais tranquilo no veterinário. Então é importante utilizar a caixa de transporte como uma decoração normal da casa, para quem tem gato, e acostumá-lo desde pequeno. Existem também os arranhadores e esses módulos, esses nichos que podem ser feitos e colocados dentro de casa. Ou, como eu disse, uma simples caixa de transporte aqui no armário do quarto que sirva de esconderijo. Essa aqui foi uma cliente que fez, só para vocês terem uma ideia que não precisamos investir tanto dinheiro, uma caixa de papelão que ela comprou no Mercadão. Ela mesma fez um buraco, colocou uma almofadinha, um pano e forrou por cima. Os gatos amaram, eles ficavam aí dormindo, relaxados. Colocou no escritório, que era um ambiente mais tranquilo da casa. Acho que nem R$10 ela investiu e conseguiu fazer um ambiente muito agradável para os gatos.
Então basta ter também um pouco de criatividade. Gatos amam caixas e você pode utilizar essas caixas para fazer brinquedos, lugares de repouso. Aqui fica uma ideia. E você pode distribuir também essas zonas de repouso em vários lugares diferentes da casa. Aumentar essas zonas de repouso para quem tem vários gatos em casa. Enfim, gatos são maravilhosos. Eu agradeço a presença de vocês. Olá a todos, é um prazer estar aqui e agradeço muito a Qualitas por esse convite que me permitiu estar aqui hoje a falar com todos vocês aí em casa sobre um tema que é primordial e fundamental para a formação de todos nós. Vamos falar um pouco sobre a dominância, se existe, se não existe, e a influência que teve em toda a metodologia, todo o método de adestramento que nós estamos comunicando e ensinando a todos os nossos tutores. Então, eu vou começar apresentando um vídeo. Eu não conheço essa pessoa, na verdade, eu não conheço, mas é uma pessoa que entra diariamente em muitas casas espalhadas pelo mundo. Então, vamos ver alguns dos problemas que podem surgir quando nós usamos a metodologia da dominância como método de adestramento. Então, estamos falando, obviamente, do encantador de cães. Cesar Millan is known as a miracle worker with out-of-control animals. He drew huge crowds at a benefit in Seattle this weekend, but tonight, some of our... Aqui estamos vendo algumas dos espetáculos que são dados pelo mundo fora com esse adestrador que se apresenta como um encantador e que resolve todo tipo de problema comportamental baseado na dominância e na liderança da matilha. Isso é muito importante e as pessoas o seguem porque é muito fácil explicar o que está acontecendo. Então, temos sempre um marketing muito grande por trás e a Cesar Millan espalhados pelo mundo todo. E eu não tenho nada contra especificamente o Cesar Millan, mas temos contra metodologias de treino que são usadas. Por exemplo, aqui está sendo usado algumas técnicas que estão criando aquilo que nós chamamos de desamparo aprendido. No fundo, estamos resolvendo alguns problemas, criando outros muito mais perigosos. Aqui vemos usando uma coleira de choque e vemos o cão recebendo choque e dirige a agressividade para a tutora. E no fundo, estamos tentando que o cão aceite a presença do gato que está ali. Portanto, nós estamos criando aquilo que chamamos bomba relógio e que a qualquer momento pode explodir e vai explodir de repente da forma mais imprevisível. Então, temos que ter cuidado com as técnicas que estamos usando, porque no fundo, nós hoje em dia sabemos de tudo isso pela formação e informação científica e nós veterinários temos que compreender. E se olharmos de sempre, não tente isso em casa, isso significa que algo se está passando nesse tipo de programa. E nós veterinários somos ciência e a ciência tem que estar acima. E repara, os tutores estão ansiosos, tão ou mais ansiosos que esses cães. Então, hoje em dia nós temos metodologias muito mais atuais, com muito mais eficácia. E aqui temos essa colega falando do uso do reforço positivo. Hoje nos vamos focar muito mais na origem dessa metodologia de treino baseada na teoria da liderança, no líder da matilha. E onde teve origem essa teoria? Na verdade, grande parte do comportamento dos cães tem sido interpretado de uma forma muito simplista, baseada numa hierarquia, numa estrutura social. E se acreditava que os cães estavam motivados para obterem uma determinada liderança, obter um estatuto mais elevado, quer com outros cães, quer com pessoas. E estavam sempre em constante combate conosco. E de onde vem esse conceito da dominância? Esse conceito da dominância vem do seu ancestral, o lobo, em que se acreditava que, por vários estudos, que havia uma hierarquia piramidal, linear, em que no topo estava um alfa, seguido de todos os outros beta, terminando no mais baixo, que seria o gama.
O interessante é que esses estudos tiveram origem em em lobos que estavam em cativeiro. Lobos que não tinham forma de fugir para outro lado. Então, quando começavam na luta, não tinham forma de escapar. Então, engrenavam no mecanismo de luta. E então, tínhamos constantes lutas. E isso foi interpretado como uma tentativa de dominância através da luta. E então, vejamos que estamos falando de estudos da década de 70, anos 70, já faz alguns aninhos atrás, não é? E o que passa é que nesses estudos vieram resultados dessa hierarquia piramidal que no topo tínhamos os alfa, que eram aqueles que tinham prioridade a todos os recursos. E tínhamos um casal alfa, uma fêmea alfa e um macho alfa, que estavam regulando essa hierarquia, e eles eram os dominantes sobre todos os outros. Uma vez que o lobo era o antepassado dos cães, então se tornou de tal forma evidente que todos os comportamentalistas e todos os que trabalhavam em comportamento passaram a usar esse conceito da dominância aplicado para os cães também. Então, dessa forma tão evidente, se tornou uma forma de interpretar tão comum, tão evidente, que se considerou que os cães estavam constantemente em luta direta com as pessoas para adquirir um estatuto. E veja, aquilo que sempre dissemos nos últimos anos tem que ser que o tutor tem que ser o alfa da matilha, seguido do beta e assim por diante até ao gama. E isso teve que ser, por quê? Porque os cães estavam em constante luta para adquirir esse estatuto do tutor. E essa mensagem foi sendo passada década após década, década após década. E então, se supõe que o cão quer ser o líder da matilha e está em constante luta por um determinado estatuto, aquilo que nós vamos ter é que o tutor vai ter que demonstrar de todas as formas que é ele quem manda, é ele que é o alfa daquela matilha, como se o animal humano, o tutor, fizesse parte dessa matilha. Já vamos ver algumas questões relacionadas com esse promenor. Com o passar dos anos, aquilo que os investigadores foram vendo foi que grande parte dos problemas de comportamento estavam relacionados mais do que com a agressividade, com relação entre a ligação, todas as relações entre os diferentes cães, inclusivamente a relação com os humanos, com o animal humano. E aquilo que tínhamos e que continuamos a ter é muitos problemas relacionados com a separação do tutor. Então, os investigadores foram revisar todos os estudos feitos na década de 70 e então decidiram, temos que investigar mais. E o que vem acontecendo? Então, foram observar no início desse novo milênio, começaram novos estudos e em lobos que já não estavam em cativeiro, mas sim no seu habitat natural. E essas investigações, veja, ano 2000, 2003, essas investigações, aquilo que vieram fazer foi demonstrar que esses agrupamentos de lobos, essas alcateias, estavam mais organizadas num sentido de cooperação entre os diferentes elementos da família. Os laços familiares eram os mais importantes. E o que acontecia é que, naturalmente, quando os lobinhos cresciam, atingiam a adolescência, naturalmente se iam afastar da alcateia, iam formar uma outra alcateia ou iriam viver como lobos solitários. O tamanho da alcateia estava relacionado com o tipo de presa. Aquilo que acontecia em países como Portugal, em que a presa é presa pequena, como coelhos, lebres. Aí temos umas alcateias mais pequenas, onde a estrutura e a organização social é muito mais rígida. Mas se formos para outros lobos, nos Estados Unidos, por exemplo, em que a presa são animais muito maiores, então temos grupos sociais, alcateias muito maiores, com subgrupos. E nesses subgrupos, a hierarquia já não está tão rígida. Então temos uma flexibilidade muito maior e não temos apenas um casal alfa. Temos uma flexibilidade muito maior. Toda
essa estrutura hierárquica, como estávamos vendo, vai surgir muito da relação entre progenitores e suas crias. E não há encontros competitivos ou agressivos. É tudo demarcado de uma forma de união união pacífica, sem ter que haver recurso de luta. Então, em 2008, se chega à conclusão que nesses grupos, nessas alcateias, não temos um alfa atingido pela força ou pela agressão. Então, esse tipo de agressividade, de domínio, deixou de fazer sentido para os lobos. A dominância, O grande problema tem a ver com o conceito e com a interpretação que o animal humano, nós fazemos do conceito de dominância e de submisso, porque o dominante para nós é aquele que pode fazer tudo o que quer e o submisso é aquele que deixa fazer tudo. E por isso, hoje em dia, eu pessoalmente e muitos outros comportamentalistas preferimos optar por outras denominações diferentes de dominante ou de submisso, exatamente porque o submisso não é aquele que deixa fazer tudo. É uma forma de comunicação para evitar a luta. Então, os cães e os lobos estão comunicando para evitar efetivamente esta luta. Bom, mas falamos de lobos. Agora, os investigadores a seguir pensaram o que vamos fazer mais, porque lobo é diferente de cão. Então, vamos começar pelo cão que está num estado mais selvagem. Então, vamos ver os feral dogs, os cães que são o resultado do abandono e da reprodução, que são mais asilvestrados. E vamos ver como estão organizadas essas populações, esses grupos sociais de cães. Mas antes disso, Miclosi, em 2007, já estava dizendo que a domesticação alterou consideravelmente a organização e o comportamento social. Então nós já não podemos mais comparar cão com lobo. São dois animais completamente diferentes. Então, aquela questão, dentro de um cão, há sempre um lobo, temos que olhar de outra forma. Já não temos mais esse conceito. A domesticação veio mudar muito do comportamento social dos cães. Então, em 2009, nosso colega John Bradshaw, com os seus colegas, foram observar cães ferais, grupos de cães ferais. E houve algumas conclusões muito interessantes. A primeira é que o casalamento, a reprodução é livre nesses grupos. Ou seja, aquilo que nós temos, não temos efetivamente só um casal reprodutor. Se fosse assim, era muito fácil para o controle da natalidade, para o controle reprodutivo, porque nós olhávamos então para um grupo, para uma matilha de cães asilvestrados, identificávamos qual era o casal dominante, castrávamos e estava resolvido, e o controle da natalidade estava resolvido. Mas não é isso que se passa. Nesse caso, o acasalamento é livre. Depois, aquilo que se viu a seguir foi que esses cães usam, sobretudo, mecanismos de reconciliação depois de haver um conflito. Eles querem resolver rapidamente esse conflito, porque não há vantagem em viver em luta. E usavam muita linguagem de apaziguamento para evitar essa luta. Então, no fundo, o grande objetivo desses cães sempre é difundir o conflito, em vez de chegar ao conflito. E finalmente, não foi observada qualquer estrutura piramidal baseada num casal reprodutor e na sua descendência. Então, a questão seguinte é, e no nosso lobo doméstico? Como vamos observar essa questão? Bom, nós podíamos ir por uma verdade de lapalice, se essa hipótese não é corroborada para lobos, se não é para cães ferais, também não é para os cães domésticos. Ainda assim, nosso colega John Bradshaw foi observar cães que estavam alojados num santuário e foi observar como era essa organização desses grupos, dessa matilha que vivia num santuário. As conclusões que John chegou foi que as interações
interações se exerciam sobretudo entre casais. Havia casais, e esses casais não demonstravam uma evidência clara de uma hierarquia no grupo. E, pelo contrário, todas estas interações propunham que cada casal de cães tinha um padrão de comportamento aprendido entre si. Ou seja, se eu me aproximo e você me rosna, eu já aprendi, eu não me vou aproximar mais. E então eu mantenho sempre a minha distância de segurança, porque você não quer que eu me aproxime. Então eles aprendiam por linguagem comportamental com os outros. Então não tínhamos uma hierarquia geral, mas sim um mecanismo efetivo e eficaz de comunicação. Isso sim é o mais importante. Então, essas investigações mais recentes sugerem que nem os cães domésticos formam grupos sociais baseados nesta hierarquia, tal como todos os outros cães ferais ou como os lobos. Além disso, tínhamos outra questão, que é um conceito abstrato que ainda não está identificado para cães, que é o conceito de, no futuro, eu quero vir a ser o seu líder. E por isso eu agora vou lutar consigo, porque amanhã eu quero ser o seu líder. Então, esse conceito abstrato de uma condição a longo prazo não foi ainda evidenciado para cães, não é? E então, essa ideia da noção, eu agora vou lutar com você para ser o seu líder no futuro, é algo que não ajuda a corroborar essa hipótese. Então, se não é dominância, então como é que nós vamos explicar a organização social dos cães? Na verdade, uma das características mais importantes que nós temos nesses animais e em todo o animal social é a capacidade de comunicar, interpretar os sinais dos outros e receber esses sinais, interpretar e dar sinais. E isso é o mais importante, porque é isso que vai permitir essa aprendizagem e a vida em grupo sempre pacífica, porque esse é o objetivo. O único animal que continua gostando de lutar é um animal humano. Todos os outros vão tentar evitar a luta. E esses são os mecanismos eficazes para evitar a luta. Então, a interação entre os diferentes animais do grupo vai variar mediante o significado e a aprendizagem de cada sinal. No fundo, nós sabemos que cada animal vai ver os sinais do demais e, mediante a consequência que tem, ele então vai aprender o significado e vai saber o seu próprio comportamento perante as respostas dos outros. Cada cão vai passar sempre por um período de observação, quando vai ver quando vai na rua pela primeira vez e vai observar tudo que se passa no parque. E, mediante toda a linguagem e toda a aprendizagem que vai ter, ele então vai compreender como se relacionar com o outro. Ora, se tivermos um determinado cão que sai na rua e que tem outro pequenino, branquinho, rosnando, ele vai aprender, nesse momento eu não me vou aproximar. O problema tem no futuro, eu posso generalizar, então posso desenvolver um tipo de agressividade por medo, defensiva, porque a emoção, porque nós estamos falando de emoções, a emoção desse cão, por causa da consequência que recebeu do outro, essa emoção vai estar negativa, então ele vai aprender, mas baseado nessa emoção negativa que não é o que nós queremos, não. Então, o cão, eu costumo dizer que é um CSI Profiler perfeito. O cão vai conseguir interpretar todos os nossos sinais, todas as nossas expressões emocionais que temos na nossa face, todas as expressões faciais. O cão vai aprender. Veja, se o cão olhasse para você como um outro cão, quando você estava rindo, estava expondo os dentes. E ao expor os dentes, era para ele como uma ameaça. E no fundo, o cão sabe que quando você sorri e fala baixinho, de uma forma doce, isso tem uma consequência positiva. Então ele aprende que rir para o animal humano não é algo de mal. No entanto, se franzir assim a testa e começar a falar um pouco mais grosso e apontar o dedo, a consequência vai ser outra. Então ele vai já começar antecipando por todos os sinais, mesmo os mais discretos que você possa imaginar, ele vai compreender. E é muito, muito importante essa interpretação que o cão vai fazer da expressão facial do humano. Então,
Mediante cada consequência, o cão vai compreender qual é o comportamento que resulta. E esse vai ser aquele que ele vai usar no futuro. Vamos imaginar o exemplo da Ellie. Ellie era uma cadela que tinha medo de fogos de artifício. E o que ela fazia era um dos mecanismos de escape que ela tinha, que era esconder-se. Perante esse problema, o tutor vai e liga para um adestrador que usa a teoria da dominância. E aí o que vai dizer o adestrador é: não, quem manda é você. Você tem que mostrar que você não tem medo dos fogos de artifício e tem que tirar o cachorro debaixo da cama quando se esconde. Então, na primeira vez que tem fogos de artifício, estamos no final do ano, imagina, com fogos de artifício, ela se esconde debaixo da cama. O tutor se vai aproximando da Ellie. Ellie, sai daí, Ellie, sai daí. E ela começa dando os primeiros sinais de conflito, que quer aumentar a distância de segurança. Mas o tutor não está nem aí. Então, porque quer mostrar que quem manda é ele. Então vai, e a cadela vai dando todos os sinais que ele não interpreta mais, até que a cadela rosna. E quando rosna, o tutor se afasta. E quando se afastou, Ellie aprendeu: quando eu rosno, resolvo o meu problema. Bom, aí o tutor liga novamente para o adestrador e diz: veja, ela me rosnou. E o que o adestrador vai dizer é: e o que você fez? Bom, eu me afastei. Não, você é o líder da matilha. Pega na cachorra e tira debaixo da cama para mostrar que é você que manda. E aí, novo fogo de artifício, ela se esconde, ele se aproxima, ela sai daí, ela sai daí. E ela já está rosnando, porque já não vale a pena usar toda a outra linguagem comportamental, porque nada resultou. Então está rosnando, mas eu sou o líder da matilha. Sai daí, ele não rosna, não rosna. E o que vai sobrar nesse momento, quando põe a mão, é morder. E quando morde, o tutor se afasta. E quando se afastou, ela compreendeu: ah, a regra agora é morder. Então, no futuro, ela pode generalizar. E se nós pegamos um cão que morde, nós temos que ir olhar para todo o historial para ver, na realidade, onde começou o problema. Porque 95, 98% das agressividades que nos chegam na clínica chegam com um aspecto completamente diferente da sua origem. Então, o que não funciona, castigar o comportamento agressivo, não funciona. Se nós castigamos, o castigo vai facilitar toda a expressão de agressividade defensiva e de uma maior impulsividade. O cão passa a atacar sem sinais prévios. Então, isso é muito pior. O que você prefere? Um cão que rosna? Um cão que morde sem rosnar? Ora, eu prefiro o cão que rosna, que me está dando um pré-aviso. Obviamente que toda essa teoria da dominância, ela veio trazer uma implicação muito grave nas técnicas de treino. E se foram desenvolver técnicas aversivas, técnicas punitivas e que causam medo, estresse ou dor aos cães. Então, vamos ver quais são os problemas. Um dos primeiros problemas é que essas técnicas vão aumentar o medo e a ansiedade. Aumentam o medo e a ansiedade. E isso acaba por não funcionar como uma resposta eficaz, porque o cão está vendo como uma ameaça. E o medo e o estresse vão aumentando cada vez mais. Pode responder, responde, até um dia, porque estamos criando aquele tal desamparo aprendido, porque o animal não compreendeu, na realidade, qual é a resposta para dar. Então, vai inibir suas respostas até um dia. E nesse dia dá uma resposta imprevisível. Totalmente imprevisível e deslocada. Depois, o estresse e a aprendizagem não andam de mão dada. Imagina que você aí em casa, eu tinha aqui um mecanismo de controlar você aí. E cada vez que você virava a sua cara, você recebia um choque elétrico. Será que você conseguia estar comigo muito mais tempo me ouvindo? Provavelmente estaria, mas com medo, estava prestando atenção, não estava compreendendo, porque estava vendo quando eu agarrava no engenho para dar o choque elétrico a você aí em casa. Então, estresse e aprendizagem não funcionam, não. Além disso, há sempre o risco desse castigo, dessa punição positiva ou desse método aversivo ser associado com algo mais. Um dos exemplos mais claros que nós temos é quando estamos ensinando o filhote a fazer o xixi no sítio ideal.
Naquilo que nós temos nesse momento é que as técnicas mais comumente ensinadas e que nós muitas vezes na clínica dizemos você tem que pegar o filhote no momento em que está urinando, pega e dá com o jornal e leva ao sítio certo, ou pega e agarra pelo cangote e leva para o sítio ideal, dá com o jornal, diz não. O que pode acontecer é que você está dizendo ao cachorro, eu não quero que você faça isso. Mas o cachorro, aquilo que vai aprender é que eu tenho que fazer xixi. Mas eu não posso fazer xixi perto dessa pessoa que está aqui porque me vai castigar, porque me vai doer. Mas eu tenho que fazer xixi. Então aquilo que depois nós vamos ter é muitos cães, que os tutores andam passeando os cães durante 1, 2 horas, não fazem xixi. Chegam a casa, vão atrás do sofá, às escondidas e fazem o seu xixi. E aí o que vamos ter? O tutor regressa e castiga novamente. Vai usar novamente metodologia aversiva. Então está criando cada vez mais ansiedade para este cão. E temos uma associação do castigo com o comportamento. Então o que é que nós devemos fazer? Usar uma vez mais o reforço positivo. Saber quando prever quando o cachorro vai, quando o filhote vai fazer xixi. E nessa altura pegar no filhote, levar ao sítio que nós queremos e aí marcar o comportamento e dizer, esse é o comportamento que eu quero que você faça. Outro problema que nós temos por vários estudos, 2009, 2013, há vários estudos que dizem que essas metodologias que estão baseadas nessa teoria da dominância, de fixar o olhar do cão, de disputar pela comida com o cão, vão aumentar a agressividade. Você não está comunicando com o cão, você está aumentando esse conflito social. O cão não está compreendendo o que você quer. Então vai aumentar a agressividade. Muitos estudos falam que há um aumento de 59% das dentadas caninas, porque ocorrem em momentos em que os tutores estão tentando corrigir de forma de disciplinar os cães. Isso vai criar uma grande confusão que vai aumentar a agressividade. Como vemos aqui. Mais uma vez, este todos nós podemos encontrar na internet. Vemos aqui o adestrador, que eu não vou dizer o nome, está mirando, está focando, fixando. Essa é uma cadela que tem um problema de agressividade por recurso. Ela defende a comida e ela não está compreendendo. Vocês olhem, ele está querendo dominar, mas vocês vejam, toda a linguagem corporal da cadela é ambivalente. Ela dá dezenas de sinais, orelhas para trás, piloereção, lamber os lábios, tentar evitar o contato visual, mas ele está sempre na postura de dominância, está tentando, e vai chegar um momento que a cadela não está compreendendo nada, não está, veja, ela está tentando evitar sequer o olhar, e nesse momento ela baixou. E aqui vai ser interpretado como uma questão de submissão, e está explicando que há uma mudança do prisma das ligações neuronais, das conexões neuronais, e que ela demorou a compreender que tinha que ter submissão. E aqui começa a dizer que, está vendo, ela está mais relaxada. Onde está o relaxamento? E aí começa. Essa cadela nunca esteve relaxada. E aqui tivemos um desequilíbrio total e ela não está compreendendo. E disparou com o único mecanismo que tinha perante toda essa situação que ela não estava compreendendo. Então, uma das questões importantes é que quando nós usamos uma punição positiva ou método aversivo, aquilo que nós vamos fazer é criar uma confusão. Imagina que você chega no primeiro dia de trabalho e seu chefe chega e diz: tudo que você fez está errado, nada serve. Ok, já compreendi, eu não fiz nada certo. Então, como era para fazer? O que você queria que eu fizesse? Porque você não marcou, não disse o que eu queria, disse que eu não quero que você faça isso, mas não disse o que eu quero que você faça. Então, estamos criando uma confusão ainda maior. E finalmente, todas essas metodologias de treino vão aumentar o risco de dano físico. Veja, o pescoço, por exemplo, é uma região nobre
uma região onde passam, onde temos glândulas endócrinas, onde temos vasos importantes a passar, nervos importantes a passar. E, no entanto, o que vai acontecer é que nós temos queimaduras feitas pelos choques elétricos. Quando usamos coleiras de enforcamento, aquilo que nós vamos ter é lesões na traqueia, lesões na tireoide. Então, ademais de tudo o resto que falamos, temos a questão do dano físico, e que nós veterinários, pelo menos da parte física, nós já sabemos muito. Então temos que alertar os nossos clientes. Estamos falando de saúde física, mas para mim é tão importante a saúde física como a saúde emocional. Então temos que trabalhar em ambos os campos. Em suma, e para concluir, hoje em dia nós temos técnicas de adestramento muito mais eficazes, muito mais positivas, e não tem mais razão para usar castigos severos como todas essas metodologias que nós vamos vendo diariamente espalhadas pelo mundo todo. Nós temos muitos adestradores que continuam utilizando essas técnicas baseadas na teoria da dominância. Vocês podem encontrar todos esses estudos, porque essa foi uma campanha que desenvolvemos faz uns anos atrás, em www.dogwelfarecampaign.org. Você pode encontrar todos esses estudos nesse website e facilmente aceder a todos esses estudos que eu falei aqui hoje. Obrigado pela vossa atenção. Eu termino com uma frase do professor Mark Bekoff que diz: "Animals are not resources or property with whom we can do what we please. Their lives matter very much and they should be firmly entrenched in our moral community. Accepting the notion of animal guardian to replace pet owner will go a long way towards making the life of our companions much better and richer." Vocês podem me encontrar no Facebook e podemos continuar falando e conversando desses e de outros temas. Estou sempre ao dispor, hoje e sempre, aqui no Brasil, em Portugal ou no mundo, e sempre pronto para ajudar. Obrigado. Agradeço mais uma vez a presença do colega e professor Gonçalo da Graça Pereira. Agradeço a oportunidade da Qualitas de trazer dois temas tão importantes e tão necessários para a melhoria da disciplina do comportamento animal no Brasil, e convido também aos veterinários que se interessam na área da etologia clínica ou da medicina comportamental a conhecer o curso de pós-graduação de etologia clínica veterinária do Instituto Qualitas, no qual eu e o professor Gonçalo fazemos parte. Mais uma vez, obrigada a todos e até a próxima oportunidade.